Como calcular o desconto do imposto de renda na fonte sobre o salário? É isso que você vai ver aqui nesse vídeo. Rogério Gomes aqui do canal Laboralista. Vou demonstrar aqui para você. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar é dar aqui o fundamento legal das questões aqui que eu abordo no canal. Tá? Então, sobre o imposto de renda na fonte, nós temos, por exemplo, previsão lá na Constituição de 88, a partir do artigo 145, que trata do Sistema Tributário Nacional. Então, neste capítulo, você vai ter lá a previsão de vários tipos de imposto, tá? Imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias e outros mais. Então, é a primeira fonte normativa. Depois nós temos o que? Que é o CTN, que é o chamado Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966. Por exemplo, lá no artigo 43, o Código prevê que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Assim é entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Então aqui a primeira previsão aqui de imposto de renda sobre o produto do trabalho, que no caso nós estamos abordando aqui é o salário. Nós temos também, por exemplo, a Lei Federal 7.713 de 88, que trata também de regras do imposto de renda. No artigo 2º, por exemplo, esta lei prevê que o imposto de renda das pessoas físicas será devido mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. Né? No artigo 7º, prevê esta lei que ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte. Quando a gente fala em imposto de renda na fonte, é que alguém vai lhe pagar no valor e ela vai reter o valor. Essa fonte pagadora é obrigada a reter o valor do imposto de renda e repassar para os cofres da União, calculado de acordo com o disposto no artigo 25 desta lei. Lá no inciso 1º fala que, então, a incidência do imposto de renda sobre o quê? Os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas, tá? Estou dando alguns exemplos aqui, esse artigo prevê várias outras questões, eu estou abordando apenas a questão aqui que nos interessa da aula, que é o cálculo de imposto de renda sobre o salário. Por isso que eu coloquei aqui 3 pontinhos, tem mais coisas, dá uma olhada, você quer se aprofundar, dá uma olhada na lei na sua íntegra. Lá no parágrafo 1º, por exemplo, a lei menciona que o imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou crédito. Então a fonte pagadora pagou, ela é obrigada a reter o imposto de renda. E se houver mais de um pagamento ou crédito pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês a qualquer título. Então, por exemplo, a empresa fez um pagamento no dia 15 de R$3.000, ela foi lá, calculou o imposto, eu vou demonstrar aqui como é que se faz o cálculo, descontou o imposto de renda. Aí no dia 18, por exemplo, ela pagou mais R$3.000. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa somar 3.000, mais 3.000, somar, recalcular o imposto, descontar o que já foi descontado e reter a diferença. Então, é isso que está falando aqui, né? Por ocasião de cada pagamento, e se houver mais de um pagamento, deve ser aplicada a alíquota correspondente. Você tem também, por exemplo, a Lei 9.250 de 95, que também trata do imposto de renda. Você vê que no Brasil o que não falta é lei para descontar imposto de renda. Tem lei para tudo, principalmente para desconto de tributo. Então a Lei 9.250, ela fala o seguinte, lá no artigo 4º, que na determinação da base de cálculo, tá? Base de cálculo é a base que chama-se base tributária, ou seja, aquela base que incide o imposto de renda. Então, na determinação da base de cálculo sujeito à incidência mensal do imposto de renda, poderão ser deduzidos. Então, ela permite que se deduza alguma coisa da base de cálculo. O que ela permite? Por exemplo, as importâncias pagas a títulos de pensão alimentícia. Então, é muito comum, você tem um empregado lá que recebe um salário, ele paga a pensão, vem descontar no Olerite. Então, antes da empresa calcular o imposto de renda, ela tem que pegar o salário, diminuir eu vou demonstrar o cálculo aqui, diminuir a pensão alimentícia para só depois calcular o imposto de renda supostamente devido, tá? Então pode deduzir a pensão alimentícia. A lei também
prevê que pode ser deduzido a quantia por dependente no valor de R$ 189,59. Estes valores, inclusive a tabela do imposto de renda, ela não é atualizada desde abril de 2015. É o que está vigente até hoje. Então, isso faz com que, quando você tem um reajuste, você tinha um salário em 2015, ele foi sendo reajustado pelo menos pelo IPCA. Hoje você tem um salário maior, então se a tabela não atualizou, você paga um salário muito maior. Então essa tabela não está atualizada desde 2015, então ela prevê que pode abater por dependente o valor de R$ 189,59. Eu vou explicar como é que faz. Pode também ser abatida as contribuições para a Previdência Social normal. Também podem ser abatidas as contribuições para a Previdência Privada. Então aí, se a sua empresa, você tem um plano de Previdência Privada, vem lá descontado a Previdência Social normal, do regime geral, vem descontado lá uma parcela de Previdência Privada. A lei aqui está falando que antes de calcular o imposto pode ser abatido. Então, salário menos pensão alimentícia, menos dependente, menos contribuição previdenciária para o regime geral, menos a contribuição para a previdência privada. Então a lei também prevê que esta previdência privada aqui, ela está limitada a 12% do rendimento quando da declaração de ajuste anual. Então é outra questão. Então lá quando você vai declarar o imposto de renda no final do ano, que geralmente é de março a abril do ano posterior, você pode calcular as contribuições feitas pela Previdência Privada, mas limitada a 12% do rendimento anual. Mas no caso aqui nós estamos falando de desconto mensal. Então, um desconto mensal, se houver contribuição para a Previdência Privada, a lei está prevendo, a Lei 9.250 está prevendo que pode ser abatida da base de cálculo do imposto de renda. Continuando aqui, nós temos também o Decreto Federal 9.580 de 2018, recente, que trata o quê? Do regulamento do imposto de renda. Esse regulamento ele trata todo o regulamento do imposto sobre capital, sobre dividendos, sobre ganhos, tudo, inclusive sobre salário. Lá no artigo 35, ele fala o seguinte, olha, são isentos ou não tributáveis, ou seja, sobre essas parcelas não há incidência do imposto de renda. Os seguintes rendimentos originários do trabalho e assemelhados. Então, o que é isento? Por exemplo, o valor que a empresa paga a título de alimentação, a título de transporte, fornecidos gratuitamente pelo empregador e seus empregados. Aqui precisa tomar cuidado, que existe uma polêmica geral, quando a empresa paga paga em valor, existe uma polêmica, se incide, se não incide, né? Aqui basicamente é a alimentação dada lá na empresa ou através de tickets, vale refeição, inscrita no PAT, etc. Mas aqui está prevendo então que essa parcela paga, fornecida gratuitamente, não incide o imposto de renda. Lá na letra F, por exemplo, fala que o pagamento, as diárias destinadas ao pagamento de despesas de alimentação e pousada por serviço eventual, realizado em município diferente ao da sede do trabalho. Então, cuidado, se a empresa paga diárias lá direto, paga diárias, vai pagando. E não é para essa finalidade aqui, pode ter problema de incidência do imposto de renda. Tá? Então, a lei aqui é muito clara, ó. Por serviço eventual realizado em município diferente. Se o trabalhador trabalha no mesmo município, a empresa fica pagando diárias, pode ter problemas. Só estou mencionando aqui para ficar atento com essas questões. O valor do salário família, evidentemente, pago no lerite, não incide imposto de renda. A ajuda de custo, vamos lá, destinada a atender as despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e de seus familiares na hipótese de remoção de um município para o outro, sujeita a comprovação posterior pelo contribuinte. Cuidado também, empresa que paga todo mês na ajuda de custo. Não se sabe por quê, não desconta imposto de renda, o trabalhador pode ter problema, a empresa também em fiscalização pode ter problema, né? Então precisa tomar cuidado. Aqui geralmente essa parcela é quando a empresa muda o trabalhador de município, ele precisa mudar, fazer mudança com família, com filhos, tem despesa. É isso que está prevendo, mas de qualquer forma está previsto aqui.
Por exemplo, também lá no inciso 3 desse artigo 35, fala que também os seguintes rendimentos de indenizações e assemelhados, por exemplo, o aviso, a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou por rescisão. Estou dando aqui alguns exemplos de parcelas que a lei prevê que não incide o imposto de renda, mas essas questões são sempre polêmicas. Continuando aqui, no decreto 9.580, ele fala o seguinte, lá no artigo 36, olha, são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como. Então, a lei tenta aqui abordar o máximo possível de pagamento, né? Porque ela fala aqui, olha, quaisquer proventos ou vantagens, tais como. Então ela está dando aqui exemplo. Salários, vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo, de pesquisa e remuneração de estagiários. Ou no inciso 3, as férias quando é paga tem incidência do imposto de renda. Ou a licença especial ou licença prêmio. Ou lá no inciso 4, de gratificações, percentagens, prêmios. Então, um funcionário recebeu lá percentagens, por exemplo, recebeu adicional de insalubridade, ou recebeu uma percentagem de comissão, ou um prêmio por vendas, alguma coisa, aquilo ali a lei está falando que incide imposto de renda. Comissões e corretagens, tá? Nós temos também, por exemplo, a Instrução Normativa 1500 de 2014 da Receita Federal do Brasil, que traz alguns esclarecimentos sobre a incidência do imposto de renda. Por exemplo, lá no artigo 62, essa instrução menciona o seguinte, olha, estão dispensados de retenção do imposto de renda retido na fonte e da tributação na declaração anual de ajuste os rendimentos de que tratam os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, tais como os recebidos a título de. Então, existiu aqui provavelmente um questionamento. O Procurador-Geral da Fazenda emitiu lá ato declaratório informando, então a partir de tal data não precisa fazer a incidência do imposto de renda, porque você sabe que a Receita ela quer tributar tudo, né? Então existem lá demandas judiciais, não, isso aqui não é, isso aqui é verba indenizatória, isso aqui não é tributado segundo o Código Tributário Nacional, segundo a Constituição, e fica essa briga então, aí depois de vários debates por decisões dos tribunais superiores, o procurador pode aqui emitir um ato declaratório informando, tá bom, vai. Então, sobre essas parcelas não tem incidência do imposto de renda. Mas é sempre uma polêmica, mas aqui já está declarado, por exemplo, férias não gozadas por necessidade do serviço pagas em pecúnia, na hipótese de o empregado não ser servidor público. Está aqui, ato declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 1 de 2005. Então, férias não gozadas, férias indenizadas, se você pagar na rescisão, você não pode descontar imposto de renda. Eu vejo aí que tem empresa que desconta imposto de renda. Aqui está falando que não tem incidência. Ou férias proporcionais convertidas em abono. Está aqui, ato declaratório número tal. Então, recebeu férias indenizadas, integral. Férias proporcionais pagas na rescisão de contrato. Também. Essa instrução normativa 1500, no artigo 62, está falando que não incide. Ou abono pecuniário de férias, que é aquele 1/3, que o funcionário converte em dinheiro. Tira 20 dias, pega 10 dias em abono, a empresa paga, desse abono pecuniário não tem incidência de imposto de renda. Só vai ter sobre a parcela dos 20 dias, né, e mais 1/3. Ou ainda a instrução normativa complementa aqui, por exemplo, lá no inciso 10, artigo 62, férias em dobro ao empregado na rescisão contratual. Então a empresa não deu as férias no período concessivo. Você sabe que a empresa tem um prazo de, no máximo, até 12 meses vencidas as férias, que é o chamado prazo concessivo das férias. Se a empresa não concedeu, ela é obrigada a pagar as férias em dobro. Então, se as férias eram 1.000, tem que pagar mais 1.000, então 2.000. Então, sobre essas férias em dobro aqui, não incide o imposto de renda, tá? Dizendo aqui essa instrução. Ou o adicional de 1/3 das férias, quando agregada a pagamento de férias simples ou proporcionais vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia em razão de rescisão do contrato de trabalho. Então a empresa pagou as férias vencidas, férias proporcionais e pagou 1/3 de férias. Se pagou na rescisão, não tem incidência de imposto de renda, por exemplo.
Lá no parágrafo 1º prevê o seguinte, olha, para reforçar o disposto no caput, ou seja, o caput é a cabeça, né, do artigo 62. Aplica-se aos valores convertidos em pecúnia de férias, integrais ou proporcionais, e de seu terço constitucional no momento da extinção do contrato de trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade do serviço ou por conveniência do servidor. Aqui foi dado alguns exemplos de verbas que não têm incidência no imposto de renda. Então agora eu vou demonstrar aqui como é que se faz o cálculo, é muito simples, você vai aprender, não vai esquecer nunca mais. Vamos ao cálculo aqui então. Muito bem, pessoal, vamos utilizar aqui o cálculo, fazer o cálculo aqui no programa Excel. Então vamos primeiramente nos concentrar aqui nesse quadro aqui, ó. Então mais ou menos um lerite tem essa cara aqui. Então vamos pegar um funcionário que tem um salário aqui, ó, R$ 2.500, então ele tem aqui o salário de R$ 2.500, ele fez aqui um pouco de horas extras, recebeu R$ 170,45. Essas horas extras ele tem direito ao reflexo no DSR, tá aqui, ó, 34. Se você não sabe calcular o DSR, dá uma olhada no canal, tem uma aula que eu detalho lá o cálculo do DSR, muito simples, você vai aprender fácil, vai ampliar o seu conhecimento, tá? Então, verificamos aqui, sobre o salário, é uma verba tributável para fins de imposto de renda, as horas extras é ganho habitual, o DSR é ganho habitual, verificamos que não tem nenhuma verba de natureza indenizatória, conforme previsto lá na lei que nós mencionamos, então incide, ok, incide o imposto de renda, então somando isso aqui dá o quê? R$ 2.704,55, tá? Nesse caso aqui nós temos o desconto da Previdência Social que é utilizada, lembra que nós falamos que a Previdência Social ela deve ser utilizada como dedução para calcular o imposto de renda, tá certo? Neste caso aqui, olha, eu mencionei que este funcionário ele tem um dependente do imposto de renda, ele tem um filho, ou a esposa que não trabalha, ou é uma esposa que o esposo não trabalha, ou tem um filho, então, enfim, tem um dependente, tá? Muito bem. Se você não sabe que o cálculo da Previdência Social, dá uma olhada no canal, tem lá uma aula explicando com detalhes como é que se faz o cálculo da Previdência Social, especialmente agora com a nova tabela, que é sobre alíquotas progressivas, da mesma forma que é o cálculo do imposto de renda retido na fonte, tá? Então vamos lá. Então, ok. Então já sabemos que a base tributável integral tá aqui, ó, 2.704. Então vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou até deletar aqui, ó, só para você acompanhar aqui qual que vai ser o desconto do imposto de renda. Então já vimos que a tabela do imposto de renda vigente, olha, essa tabela é essa aqui, ó. Ela está vigente desde abril de 2015, não há meio do governo atualizar isso aqui. Porque quanto mais ele não atualiza, mais ele recolhe tributo do contribuinte, especialmente do trabalhador. Então é um problema do nosso país, mas é isso que acontece. Então você tem lá na primeira faixa, então até R$ 1.903,98, quem ganha até esse valor, ou a base tributável, né, já descontando o valor do dependente, descontando a previdência, recebe menos do que R$ 1.903,98, ele não paga imposto de renda. Então é isento. Tá. Quem ganha de 1.903 até 2.826,65 paga 7,5 e tem direito a descontar R$ 142,80. Eu vou explicar como é que faz isso. E assim sucessivamente, quem está nessa faixa, entre 2.800 a 3.700 paga 15%, e lá no cálculo deduz 354 e assim sucessivamente. Quem ganha acima de 4.664,69 sempre pagará uma alíquota de 27,5%, é uma paulada sobre salário, abatendo 869,36. Como já mencionou, o desconto por dependente é 186. Então vamos fazer aqui. Primeira coisa que nós temos que verificar, qual que é a base tributável geral, base bruta tributável do imposto de renda. Já achamos aqui, não é? É a soma disso aqui que dá 2.704,55, então está aqui, ó, 2.704,55. Muito bem. O que eu posso abater? Eu posso abater a previdência, eu posso abater pensão, eu posso abater dependente, eu posso abater também previdência privada, conforme a gente viu lá na lei, né?
Tem desconto de previdência privada? Não, só tem desconto aqui de previdência geral, 241,95. Então vamos pegar aqui, ó. Qual que é o valor? Igual aqui, ó. Muito bem. Tem pensão alimentícia? Neste exemplo não, esse funcionário não paga pensão alimentícia, então zero. Tem previdência privada? A gente já viu que não. Tem dependente? Tem. Qual é o dependente? Quantos dependentes ele tem? 1, 2, 3, 4? Não, no caso tem 1. Então 1, qual é o valor? 189. Então vamos pegar aqui, ó. Muito bem. Então pegamos 2.704, diminuímos 241,95, diminuímos 189,59 e achamos uma base tributável líquida para imposto de renda, que é de quanto? 2.273,01. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. Em que faixa está essa base de cálculo? 2.273. Vamos aqui, ó. Opa, aqui, ó. Está nessa faixa aqui, ó. Entre 1.900 e 2.800. Qual é a alíquota? 7,5. Então vamos pôr aqui, ó. 7,5%. Tá? Muito bem. Então, qual que é o IR bruto? Porque primeira coisa nós vamos calcular. Então, 2, que é a base de cálculo, base tributária líquida, vezes a alíquota. Então, quanto que é? Então é fácil, ó. Vezes 7,5. Dá uma olhada aí no canal, eu explico como é que utiliza o Excel, regras básicas. Então eu só peguei 2.275 vezes 7,5%. Eu achei um IR bruto de R$ 170,48. É isso que eu vou descontar, Rogério? Não, por quê? Porque a tabela manda fazer uma dedução de R$ 142,80. Então, parcela a dedução da tabela. Vou pegar aqui, só a gente pegar aqui, ó. Fácil. 170 menos 142,80. Qual que é o desconto aqui, Rogério? R$ 27,68. Então eu vou lançar no Olerite. R$ 27,68, tá? Esse é o desconto que vai ser efetuado para este trabalhador. Então aqui está o Olerite dele e tal, total de proventos, tem o vale transporte que você sabe que é 6% sobre o salário base, tal. Então ele vai ter um líquido aqui, por exemplo, bruto, proventos menos desconto, 284,92. Vamos dar só outro exemplo aqui para você ficar craque. Vamos imaginar aqui que o cara, mesma situação, mas ele paga pensão alimentícia, ó, de R$ 550, tá? Tem um processo, isso aqui tem que ter ofício do fórum da família, da sucessão, um ofício para a empresa pedindo para descontar um terço, ou seja lá quanto for, aqui no caso aqui R$ 550. Mesmo cálculo, então vamos lá, 2.704 está aqui, previdência, 241, tem pensão? Tem, 550 aqui, tem dependente? Tem 1. Qual é a base de cálculo? Diminuindo tudo, 1.723,01. Então a base de cálculo é essa. Essa base de cálculo está abaixo daqui da isenção? Tá. Então ele paga imposto? Não paga imposto, porque ele está abaixo da isenção, embora ele tenha um salário de 2.704, descontando lá os valores que podem ser abatidos, ele está abaixo da isenção, ele não paga imposto de renda. Vamos dar mais um exemplo aqui só para realmente deixar você craque aí. Vamos pegar um funcionário que tem um salário de R$ 1.500. Aí ele recebe também salário família, que nessa faixa de salário tem direito a receber um salário família se tiver filho, né? Que preenche os requisitos para o salário família, de 51,27 atualmente. Vamos imaginar que é uma questão de verbas rescisórias. Pediu a conta, foi demitido, sei lá. Recebeu férias indenizadas, 1.995. Somando tudo, esse funcionário recebeu um valor de 3.546. Paga imposto de renda? Evidentemente paga. Não vai pagar imposto de renda. Por quê? Porque a base tributável é só aqui, ó. Só essa parcela é tributável, R$ 1.500. Como a gente já viu lá na lei. A lei não prevê lá várias. Inclusive aquela instrução 1.500, ela fala, não, sobre férias indenizadas não incide imposto de renda. Tem empresa que calcula, tá errado. Tá? Então 1.500, como é que está aqui? Olha, ainda tem o desconto da Previdência. Qual seria a base tributável aqui, a base líquida? 1.191,91.
Aqui, ó, muito abaixo da faixa de isenção, então não pode descontar nada deste trabalhador. Entendeu aqui o raciocínio? É isso aí. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, demonstramos os cálculos. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha aprendido aí como fazer o cálculo do imposto de renda. Agora, só lembrando uma questão. Tem empresa que, por exemplo, paga lá o adiantamento quinzenal. Então, ela paga lá o salário no dia 5, né? Então, que o salário descontado do adiantamento quinzenal, eles vão pegar sei lá, uns 4 mil. Descontou, vamos pegar 3 mil. Descontou 3 mil, descontou 1.500, recebeu só 1.500. Pô, 1.500 está abaixo da isenção, então não tem imposto de renda. Só que lá no dia 20, ela paga mais o quê? Paga mais 1.500. Opa, 1.500 com 1.500 dá 3 mil. Opa, é o cálculo, é o caso de verificar se lá no pagamento do adiantamento quinzenal, somando os dois valores recebidos no mês, lembra que nós falamos lá na lei, todo o valor pago naquele mês deve ser somado. Você vai verificar o que desconta, qual é a faixa, se descontou alguma coisa e refazer o cálculo. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário, indica para algum amigo, dá um like aí no canal, ajuda aqui o canal, para que eu possa aí passar mais informações, mas independente de qualquer coisa, a intenção do canal é compartilhar conhecimento, coisas que eu aprendi ao longo de mais de 37 anos trabalhando em recursos humanos, departamento pessoal, judiciário trabalhista e outras coisas mais. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo, então. Aquele abraço.